Uma pessoa precisa de um apartamento, precisa de pagar transporte, precisa de pagar alimentação. E muitas das pessoas aqui que eu ouço dizem, não, os estudos vai ser, o Estado paga tudo. Não, o Estado não paga nada. Eu tentei 2 vezes e 2 vezes não funcionou. 2 vezes não funcionou e 2 vezes fui apanhado pela polícia. O meu processo de asilo político foi quase 2 anos depois de ter chegado já aqui. O asilo político eu fiz sozinho, sem conselho de ninguém. O meu objetivo é sair de Angola e ir para a Inglaterra. Mas no objetivo do ponto de partida e o ponto de chegada, eu fui barrado, não consegui. Na Alemanha nós não falávamos alemão, dormimos no cais do comboio com a nossa mala. Então organizou-se uma fuga. Nós saímos de lá, alguém veio à nossa busca, mas a pessoa, em vez de nos levar para a Inglaterra, levou-nos para a Bélgica. Opa! E aí na Bélgica nós ficamos quase 8 meses. Oh, cara, que situação! Quer dizer, 8 meses. Eu já estava ficaram piores do que estavam antes. Pior, 8 meses. Hoje dormíamos aqui, amanhã dormíamos ali. Aqui a escola é assim. Se tu és um bom dançarino, és um bom cantor, se jogas bem basquete, e eu tinha o português. Eu disse, olha que eu vou utilizar o português. Olha, tens que escolher ou estudar ou trabalhar. Isso é a realidade. Porque eu vou explicar como é que eu pude fazer a universidade. Olá família, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal que é o vosso canal, com informações credíveis, sérias e que motivam-te a ter uma imigração de sucesso. Muito bem, manos. Paciência, coragem e sorte resumem a história do Mano Waya Filipe. O Mano Waya Filipe é auditor financeiro na França e ele não nasceu um auditor financeiro de sucesso como ele é hoje. Ele é angolano, como eu, como tu, como nós que estamos aqui neste vídeo, e hoje ele nos traz uma história de superação porque tudo começou com a decisão de migrar como refugiado. Mano Waya, bem-vindo, muito obrigado pela tua presença neste canal. Boa noite, Júlia, e boa noite ao Josué, meus manos, que eu tenho seguido nas redes sociais. Eu descobri-vos no YouTube pelos vossos vídeos e gostei muito. E cá estou eu também para partilhar a minha história com vocês, e é com muito prazer, mesmo muito prazer que eu estou aqui e tentar trazer um pouco da minha história. Talvez vai ajudar as pessoas a compreenderem um pouco o que é a vida de imigrar e integrar-se num novo país e começar uma nova vida num novo país. Estou aberto a responder as vossas perguntas. E muito bem. Vamos lá. Nós é que agradecemos aqui a sua presença. As pessoas querem saber, portanto, quem é o Mano Waya, de onde vens, o seu percurso, assim em palavras muito breves. As pessoas estão curiosas para entender um pouco mais de algumas informações básicas, né? Suas. Olha, para começar, eu vou dizer, eu nasci em Angola, cresci em Angola até os meus 17 anos. E há 21 anos que eu vivo cá em França. Eu sou angolano do coração, mas que tenho uma vida aqui em França. Voilà. Eu considero-me francês, mesmo que eu sei que os angolanos às vezes são muito patriotas e não gostam muito de ouvir isso. Eu tenho o coração angolano, mas sou francês. E depois, consoante a conversa, eu vou tentar explicar quem eu realmente sou, qual é a minha trajetória. Mas, para resumir, 21 anos em França e sou francês com coração angolano.
E, Manuaia, será que este teu posicionamento de, por exemplo, dizer, assumir realmente um coração angolano, mas depois uma identidade como um cidadão francês, não tem a ver aqui um pouco com o que te levou a sair de Angola? O que é que te levou a sair de Angola? As razões que me levaram a sair de Angola, eu acho que são as mesmas razões. Eu saí há 21 anos e hoje ainda há pessoas que saem com as mesmas razões que eu. Eu acho que é um pouco confuso para mim que saí lá há 20 anos. Para dizer das razões, eu saí de Angola por dificuldades escolares, falta de perspectivas. Quer dizer, eu cheguei a uma idade que já tinha atingido o limite, o nível escolar, já não havia tantos lugares para ir para a escola, que eu acho que eu fui uma das primeiras gerações em Angola que tinha que se pagar para continuar a estudar. Exatamente. Não para ter um diploma. Pagava-se para ter um diploma e pagava-se também para ter um lugar na escola. Então, aqueles que tinham mais possibilidades continuavam, e aqueles que não tinham possibilidades ficavam pelo caminho. E eu fui um desses que tinha ficado pelo caminho. Então, foi uma das principais razões, foi mesmo escolar. Muito bem. E como é que tomaste conhecimento sobre essa possibilidade de pedir asilo? Olha, quando eu saí de Angola, eu não tinha noção nenhuma. Eu saí, eu vim para aqui, para a Europa, porque eu vim por orientação e conselho da família que já cá vivia há muitos anos, e eu segui os conselhos que me deram, é por isso. Mas eu não conhecia os caminhos e os critérios, a preparação para o asilo, eu não conhecia. Muito bem. Manuaia, indique-nos aqui uma questão. Portanto, o seu processo de saída de Angola para a França foi, portanto, devido aqui a aconselhamento familiar. Entretanto, chegando em França, nós queremos perceber como é que foi este processo. Portanto, deu certo logo ao início? Tentaste fazer aqui o asilo, uma vez que o tema deste vídeo trata-se do asilo. Foi. As pessoas querem saber, porque nós sabemos que a vida dá muitas voltas e muitas das vezes nem sempre conseguimos logo ali atingir o nosso objetivo. Então temos que ter capacidade de aguentar, encontrar soluções. Então nós queremos perceber se conseguiste logo aquilo que tu querias logo de início, que era fazer o pedido de asilo, ou tentaste em um outro país. Como é que foi esse processo de chegada na França? Ok. Olha, eu acho que é uma pergunta muito pertinente, porque ao mesmo tempo que eu vou responder essa pergunta, eu vou tentar também, talvez, esclarecer algumas perguntas que me têm sido feitas, porque eu tenho sido solicitado nas redes sociais, às vezes, com esse tipo de perguntas. E fala-se muito de objetivo. É sobretudo mesmo nesse sentido que eu vou responder à pergunta. Eu, quando saí de Angola, o meu objetivo era ir para a Inglaterra. Porque a minha família já vive na Inglaterra. Hoje a minha família já está quase a caminhos de 40 anos que vive na Inglaterra. E o meu objetivo é sair de Angola e ir para a Inglaterra. Mas no objetivo do ponto de partida e o ponto de chegada, eu fui barrado, não consegui. Eu não sei se vocês conhecem, eu acho que vocês conhecem, com certeza, o Canal da Mancha. Sim, a fronteira para ir para a Inglaterra. Sim. Eu tentei 2 vezes e 2 vezes não funcionou. 2 vezes não funcionou e 2 vezes fui apanhado pela polícia. E essa história, Júlia, eu acho que essa entrevista promete, porque estamos a falar aqui de uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Veja só, o Manuaia foi apanhado, digamos assim, foi barrado a sua entrada 2 vezes.
mas ainda estamos aqui a falar com ele. Vamos saber um pouco mais sobre isso. Manuel, conta-nos mais. Conta-nos mais sobre essa história. Vou-vos contar olha, só para fazer uma parêntese. Eu nunca contei essa história a ninguém. Nem os meus irmãos, nem as minhas irmãs. As minhas irmãs estavam na Inglaterra, elas souberam porque eu não cheguei ao ponto de chegada, porque eu fiquei aqui. Pois. Olha, só para dizer, eu saí de Angola com um irmão menor. Eu saí de Angola com um irmão menor. E hoje estou há 21 anos que eu não vejo o meu irmão. Não, momento de emoção, mas é a realidade. Eu vim para aqui para dizer a realidade. O meu irmão tinha 2 anos menos do que eu. E a primeira vez nós dois fomos barrados, apanhados pela polícia na fronteira. Porque mesmo acompanhado com uma criança, quer dizer, não tiveram misericórdia. Nós tínhamos o visto Schengen, que nos permitia de circular à vontade aqui na Europa, e nós partimos da Alemanha. Nós chegamos na Alemanha, em Frankfurt, o maior aeroporto da Europa. Chegamos em Frankfurt. O primeiro choque já foi mesmo no aeroporto, porque na Alemanha nós não falávamos alemão. Dormimos no cais do comboio com a nossa mala, dormimos mesmo aí. E pelo conselho das pessoas que organizavam mais ou menos a nossa viagem, nós chegamos até a França para ir para a Inglaterra. Só para esclarecer um ponto. A nossa viagem foi organizada a partir de Angola. Mas nós, a partir do momento que chegamos aqui na Europa, não vimos nenhuma família. Nós ficamos... É importante realmente tocar nesse ponto, mano. Pode continuar. Não tinha nenhuma família para nos acolher. No aeroporto não tinha nenhuma família para nos acolher. Nós tínhamos um tio que vivia próximo de Berlim, mas nós, quando saímos de Angola, pensamos que chegar na Europa, alguém que está em Lisboa, em Paris, está aqui ao lado. Pensamos que está aqui ao lado, vai vir a nossa busca. Não, o nosso tio vivia a 100 quilômetros de Berlim e a não sei quantos quilômetros de Frankfurt. E como nós chegamos às 20 horas, o meu tio não podia sair de Berlim para vir a nossa busca. Nós dormimos num banco, assim, na estação de comboio. Dormimos mesmo aí. E no dia seguinte nós apanhamos um comboio até Berlim. O meu tio veio à nossa busca. Este é o lado da chegada, tudo é novo. A pessoa não compreende o que se passa, tudo é novo. Ficamos 15 dias na casa do meu tio. E o nosso tio, o objetivo não era chegar na casa do nosso tio, era um ponto de transição. E o objetivo mesmo era ir até a Inglaterra. Então indicaram-nos como ir, isso tudo, como fazer para chegar até lá. E na Mancha, em Sangatte, lá em Calais, uma cidade que se chama Calais, nós não passamos a fronteira. Barraram-nos mesmo. A polícia veio à nossa busca. Aí foi o primeiro ponto. A partir daí, normalmente, as pessoas podem pedir o asilo político. Mas nós, como não sabíamos, não pedimos. Porque a nossa viagem foi organizada, mas ninguém nos disse o que tínhamos que fazer, em que ponto, e nós não íamos pedir aí, porque o nosso objetivo era mesmo ir para a Inglaterra. Nós não íamos pedir aí. E só para uma curiosidade, aí neste ponto, nesta cidade, é onde existe, eu acho que toda a gente já ouviu, o centro de Sangatte. O maior centro de refugiados, de pessoas que ficam bloqueadas para ir para a Inglaterra, finalmente ficam em França. É muito conhecido esse centro. E nós fomos barrados aí. E então, mas nós não pedimos o asilo político porque nós fazíamos tudo o que a nossa família nos dizia. Nós não pedimos asilo político. Levaram-nos para a polícia.
Na polícia, o centro mais próximo era esse centro do Sangate, onde levavam as pessoas. Mas como nós não falávamos francês, chamaram uma intérprete que falava espanhol. E eu tinha noções de espanhol. E então eu falei com a senhora, ela estava a traduzir. Mas eu acho que ela teve uma percepção de dizer assim, esses miúdos não são miúdos de rua. Há algo nesses miúdos que não podemos enviá-los nesse centro de Sangate. Então nos enviaram numa cidade que está a 70 quilômetros daí. É uma cidade que se chama Boulogne-sur-Mer, o maior porto pesqueiro da Europa. Nos enviaram aí no centro. Mano, permite-me só aqui interromper para uma questão. Portanto, nós estamos aqui em meio a uma situação que, de repente, vocês calharam nas mãos do governo francês, assim, do nada. Quer dizer, começaram a vos levar na direção deles. Nada de previsto. E conseguiram contactar os vossos familiares enquanto isso tudo estava a acontecer? Não, porque você viaja sem telefone. E foi nos anos 2000 e telefone não havia. Sim. Levaram-nos para o centro. Você já não tem contato com a família, porque você não pode telefonar para a família. Você não pode telefonar para a família. E então ficamos nesse centro. Nesse centro foram os nossos primeiros passos aqui em França. Era um centro, não era um centro de refugiados. Era um centro da DAS. É um organismo francês de proteção a menores. Nos levaram para lá. Foi no mês de maio. Maio, junho, julho, toda a gente está de férias. E nós estávamos nesse centro. Participávamos automaticamente a todas as atividades organizadas pelo centro. E em setembro, enviaram-nos para a escola. Enviaram-nos para a escola. Em setembro, olha, a sério. Ou seja, vocês acabaram por ser, ou seja, o vosso asilo, digamos assim, foi um asilo quase que automático, né? Porque vocês estavam ali com o objetivo de ir para a Inglaterra. De repente, são recolhidos e são mandados para um centro. E acabam por, ou seja, como vocês eram menores, acabaram por ser inseridos já no processo de asilo. Enviaram-nos para o colégio. Nos enviaram para o colégio. Você sabe que olha, aquilo foi brutal. Porque nós saímos de Angola. Eu que saí de Angola. Porque eu não tinha possibilidade de ir para a escola. 3 meses depois, metem-me uma mochila das costas. Vai para a escola. O meu irmão, como ela tinha 2 anos menos do que eu, enviaram-lhe para aprender a falar cursos básicos de francês. Enviaram-me mesmo já para a escola. Escola, na sala, 24 alunos, e eu estou na escola. Olha, mas o que se passou foi o seguinte. Nós tínhamos sempre aquela pressão da família, a responsabilidade da família, que nos fez sair de Angola. Então a família, o objetivo mesmo era chegar na Inglaterra. Ou seja, mesmo assim, mesmo com que as coisas estavam minimamente encaminhadas, pronto, então a família não tirou aquela ideia da cabeça, continuaram a insistir que aquilo tudo tinha que acabar e vocês tinham que chegar na Inglaterra. Tínhamos que ir para a Inglaterra, pois. E nós nunca ficamos lá 6 meses, nunca pedimos asilo político. Nunca pedimos asilo, porque nós não sabíamos. E durante os 6 meses que lá ficamos, eu já estava para completar os 18 anos. Aos 18 anos é maior de idade já. Sim. Mas aí, o centro, com os serviços sociais, não é serviço de imigração, é serviço social, já estava a pressionar para que nós façamos o pedido da nacionalidade francesa. Como é que foi esse processo? Olha, 6 meses depois já... Eu nunca compreendi. O que se estava a dizer era... Eles diziam, o mais velho vai ter 18 anos, então temos que fazer um processo já. Antes que ele faça 18 anos, tem que fazer um processo para que ele tenha a nacionalidade antes de ter os 18 anos. Faltavam só alguns meses. E
Mas eu com a minha família, quando falava com a minha família, eu já dizia, é melhor eu ficar aqui, é melhor nós ficarmos aqui. Já estamos na escola, já estamos, nós estávamos mesmo bem, bem. Ok. Mas a família, pá, nós tínhamos que seguir, a família que está aqui há mais de 20 e tal anos, tínhamos que seguir os conselhos da família. Então organizou-se uma fuga. Uma fuga. Nós saímos de lá, alguém veio à nossa busca, saindo da Bélgica, mas a pessoa, em vez de nos levar para a Inglaterra, levou-nos para a Bélgica. Opa! E aí na Bélgica, nós ficamos quase 8 meses. Oh, cara, que situação! Quer dizer, 8 meses. Eu já estava na ficaram pior do que escola, estavam antes. pior. 8 meses. Hoje dormíamos aqui, amanhã dormíamos ali. Pessoas que não conhecíamos. E nós estamos a dizer, essas pessoas podem nos matar e nos deitar. Ninguém vai saber. Podem nos fazer desaparecer e nós nunca saberemos. Ninguém saberá o que é que aconteceu conosco. Pessoas que uma pessoa dorme, hoje dormimos com uma pessoa, amanhã outra pessoa, um carro que vem, vamos subir para outro carro, vai nos levar para outro sítio, ficamos em apartamentos fechados, onde não podíamos sair, e onde estávamos completamente dependentes. A minha irmã enviou muito dinheiro para pagar a essas pessoas, para nos darem de comer, para nos darem de vestir, durante 8 meses. E aí, durante esses 8 meses, tentamos uma segunda vez. E o meu irmão foi. Desta vez da Bélgica para a Inglaterra. Não, saímos da Bélgica, França, até numa cidade costeira. Apanhou-se um barco, não é um pequeno barco, um ferry. Um grande, um ferry com restaurantes ou isso. Sim. Então, o meu irmão foi. E eu não consegui, eu fiquei mais uma vez, porque a fronteira não te deixam passar na fronteira. Vêm os teus documentos e estás barrado e voltas. Desta vez não fui preso, consegui fugir. E o meu irmão foi. Eu soube 2, 3 dias depois que ele chegou na família, já estava bem, isso tudo. E eu fiquei. E aí organizou-se uma terceira passagem para mim, porque já era a terceira. Teve a primeira e teve a segunda que o meu irmão foi, e aí foi a terceira. Levaram-me para a mesma cidade, para apanhar o mesmo barco. Eu apanhei o barco. Cheguei lá na Inglaterra. O que eu tinha esquecido é que, a primeira vez que eu tinha sido apanhado, eles tiraram as minhas impressões digitais. A primeira vez. E eu já estava no folder da imigração, sim. nos registros da imigração, já estava. E quando eu cheguei lá na Inglaterra, eu consegui passar, já deixar isso tudo, mas quando você passa na fronteira já, então eles pediram as minhas impressões digitais. Eu acho que já tinham uma suspeita e encontraram-me nos registros com a minha foto, isso tudo. Terceira vez, barrado. Não consegui. Enviaram-me enviaram-me mesmo para os serviços de imigração, polícia de imigração, onde eu fui apanhado. Mas, sem esquecer que eu já estava aqui há um ano. E já estava a falar um pouco de francês. Okay. E nas quadras da polícia, é essa capacidade, às vezes, de adaptação. Eu, nas quadras da polícia, comecei a falar com os polícias e a contar um pouco da minha história. Falamos do futebol, eu falei da escola, onde é que eu estive na escola. Da escola aqui já estamos, quer dizer, é como se já tivéssemos referências comuns com as polícias. E então, eles decidiram chamar o serviço de proteção, mais uma vez, o serviço de proteção de menores. E o serviço de proteção de menores levou-me para um centro, que não é um centro de refugiados, é um centro de proteção para
ah, jovens que estão em conflito familiar. Eles ficam aí, são escolarizados, são protegidos. Eu fui levado para aí. E eles Ok. contactaram, porque também, já, como o meu processo já estava, sabia onde é que eu tinha passado, isso tudo, contactaram o primeiro centro onde é que eu tive. E a primeira coisa que o centro perguntou, onde é que está o irmão dela? Porque eu tinha passado com o meu irmão, eles perguntaram onde é que está o irmão. E eu disse, meu irmão foi para a Inglaterra, conseguiu, foi para a Inglaterra. E o primeiro centro disse para o segundo centro, disse, olha, esses miúdos são boas pessoas, estavam na escola, não sei por que foram embora, não sei Uhum. por que foram embora daqui, eles já estavam bem encaminhados, já tínhamos um processo para eles. Então o segundo centro, da data que eu fui apanhado pela polícia, uma semana depois, me enviou para a escola. O segundo centro me enviou para a escola. Ou É uma seja, das novamente a mesma situação. mesma situação. E é uma cidade que se chama Saint-Malo, uma das mais belas cidades da França. Eu digo mesmo que tive muita sorte. Uma das mais belas cidades de França, é uma pequena cidade. E aí enviaram-me para a escola. Olha, eu nunca estive num centro de refugiados. Eu sempre, nos centros onde eu ia, eram jovens franceses que estavam aí porque os pais separaram-se, porque sofreram agressão, isso tudo. Então, olha, eu fui para a escola e fui para o colégio. Permita-me só uma questão que é a seguinte: será que foi por serem menores que não foram recambiados? Quer dizer, o que é Nunca, que poderá ter acontecido ali? Porque isto é um fenómeno. nunca, nunca. Olha, eu fui apanhado 3 vezes. 2 vezes. Uma vez eu fugi e fui apanhado 2 vezes. E fui em 2 centros diferentes. Eu acho que se eu pude ficar, passar do primeiro centro e depois ser acolhido num segundo centro, é porque eu nunca fiz o pedido de asilo político. Uhum. Porque o asilo político, quando você faz o asilo político, você não pode deixar as fronteiras do país onde você fez o asilo político. Enquanto você estiver à espera da resposta se tens o estatuto do refugiado ou não, tu não podes sair da fronteira do país, mesmo que seja Schengen. Se pediste, Sim. se pediste na Bélgica, tens de ficar na Bélgica até darem a resposta. Se pediste em França, é a mesma Uhum. coisa. Mas como eu nunca tinha feito o pedido de asilo político, eu estava sempre num, num processo de proteção do menor, menor abandonado. Esse foi o processo que eu tive. Menor abandonado. Eu nunca tive o processo de asilo político. Eu fiquei 2 anos a viver aqui, sem ter o processo de asilo político. Mas, Foi nesse Mano, centro. não questionaram sobre. Claro, certamente questionaram, mas não controlaram, não encontraram o nome do pai, da mãe, nada. Quer Não, dizer, ficaram mesmo, eles viram-vos como crianças abandonadas mesmo. primeira coisa que eles meteram em conta é criança abandonada. E de seguida, quando eu fiquei mesmo, quer dizer, a decisão era mesmo de ficar aqui em França, porque eu já estava na escola, já tinha feito o primeiro ano do liceu, Uhum. eu fiz o primeiro ano do liceu. E no segundo ano do liceu, eu tinha que passar o bacharel de francês, quer dizer, um ano depois eu tinha que passar o bacharel de francês. E a partir deste momento, uma pessoa já tem que começar a apresentar documentos. E eu não tinha nenhum estatuto. Eu não Pois. tinha nenhum estatuto. Mesmo para o centro que me acolhia e os serviços sociais que me acolheram, era muito difícil para eles, porque eu não tinha nenhum documento. Não tinha documento e não tinha estatuto. E então, o segundo ano, quando eu tinha que passar o bacharel de francês, eles disseram-me: tens que pedir o asilo político. Eles é que me disseram que eu tinha que pedir o asilo político. Ok. O asilo político, esta já é outra fase, porque eu já estava mesmo decidido a ficar naquele lado. O asilo político.
Eu fiz sozinho, sem conselho de ninguém. Uhum. Porque quando eu saí de Angola, eu estava a contar, ia chegar na a minha família, a partir do momento que eu chegaria na a minha família ia me orientar e dizer que o que eu tinha que fazer. Mas como eu fiquei aqui, eu não tinha nada de preparado. Para a França, eu não tinha nada. Foi uma situação, mano, foi uma situação circunstancial, ou seja, estavas Circunstancial, ali eu tinha que fazer algo. num processo em que estavas numa instituição de proteção de menores, Oui. entretanto, como tinhas atingido ali já uma certa idade e também, Pois. como tinhas que, pronto, estavas a Continuar na subir escola, isso tudo. a nível de escolaridade, precisavas de documento. Agora, indica-me só uma questão aqui, mano. Portanto, foste encaminhado, tu foste mesmo sozinho lá ao centro pedir o asilo. Queremos saber aqui como é que foi o teu processo de asilo, mesmo propriamente dito. Ok. Para explicar, o meu processo de asilo político foi quase 2 anos depois de ter chegado já aqui. Porque teve esse ano que eu tive em vários sítios, depois fiquei mais um ano de escolaridade nesse centro. Então eu comecei o meu processo de asilo político quase 2 anos depois. E o meu processo de asilo político, o problema do meu processo de asilo político é que no centro onde eu estava não havia nenhuma referência. Eles não sabiam como fazer. Ninguém sabia como fazer, ninguém podia me aconselhar. As pessoas responsáveis do centro começaram a telefonar em todos os sítios para reunir informações como se faz o asilo político, como é que se faz o pedido de asilo político. E uma vez que eles tinham todas as informações, eles deram, olha, essas são as informações, então tens que fazer o asilo político. Eu tenho que Ok, fazer, então eu vou fazer. Olha, foi aí que eu tive que escrever uma história. ok, Mas muito bem. o facto de escrever a história não é o fim do problema. Eu escrevi a história em português. E por os serviços de pedido de asilo político, tinha que ser traduzido em francês. Mas eu, desde que eu cheguei nesse centro, ninguém falava português. Eu não conhecia ninguém que falasse português. Que alguém que falasse português e francês para traduzir. Eu tive que traduzir a minha história com dicionários. Mas, mano, naquela época, peço desculpa de interromper, naquela época não havia aquela situação dos tradutores, ou seja, alguém onde eu tinha estava não que. havia. É isso que eu estou a dizer, porque eles não sabiam como se passava, não sabiam como organizar, não havia nem organizações de refugiados lá onde eu vivia. Eles nunca tinham tido um refugiado antes de alguém que peça asilo político, antes de eu aí estar. Então eles descobriam tudo comigo mesmo. Então eu traduzia Uhum. com o pouco de francês que eu sabia, eu traduzia a minha história. Fui acompanhado por uma das assistentes sociais do centro até a cidade onde se fazia o pedido de asilo, que era em Rennes. Eu fui para Rennes com ela, fizemos o pedido, mas olha, eu não tinha nenhuma pressão, porque eu não sabia, eu estava completamente inocente. Como eu Ou não sabia. seja, mano, peço desculpa. A tua história foi assim criada ou escrita, quer dizer, quando te disseram que tens que escrever a tua história, acredito que devam ter-te indicado que deves apresentar os motivos pelos quais Oui, precisas de porque, ficar cá e não voltar em Angola. Deve ter sido mais ou menos assim. exatamente, porque é que te encontraste sozinho aqui em França, porque é que saíste de Uhum, Angola, tudo isso, epá, e a situação política em Angola há 20 anos era mesmo muito instável, epá, Uhum. e então foi Guerra fácil civil, escrever sim. isso tudo, foi fácil escrever isso tudo e poder apresentar. Eu apresentei. E 8 meses depois, eu passei a grande entrevista. 3 meses depois passei a entrevista. E Muito oito bem. meses depois, e 8 meses depois tive 10 anos. A 10 anos. residência de 10 anos, que é aquela 10 mesmo que anos. as pessoas andam a procurar, tipo ouro. Depois, eu tive 10 anos. Tive 10 anos. Porque também, quando eu passei a entrevista,
Eu já falei em francês. Eu não tinha tradutor. Eles Eles viram o teu gostaram. esforço. Eu falei já em francês, eu não precisei de tradutor, nunca me propôs, não me foi proposto um tradutor e eu fui assim, eu falei assim, mesmo a assistente social que me acompanhava, ela não podia entrar, ela Ok. acompanhava-me só até em frente ao edifício, eu ia sozinho. Eu apresentei, defendi a minha história, sem ter pressão nenhuma. E 8 meses depois, eu tive os 10 anos. E 8 meses depois eu passei o bacharel de francês. Passaste o bacharel de francês, como assim? Como é que foi a aprendizagem da língua e a tua trajetória profissional? Olha, para mim foi tudo, como se diz, foi tudo no mesmo package. Eu não tive Ok. tempo de dizer, olha, eu não tive tempo de dizer, agora vou fazer isso, agora vou aprender o francês, Não, eu não tive, olha, eu digo assim, eu não tive escolha. Eu encontrei-me no meio ambiente onde ninguém falava a minha língua, ninguém comia a minha comida, ninguém conhecia a minha cultura, ninguém conhecia Angola, ninguém conhecia Angola. Uhum. Eu tive que me adaptar rapidamente, porque eu era um ovni. O Mano Aya, desculpa, só uma questão. Esta situação que o Mano Aya está a indicar, relativamente ao facto de haver uma certa dificuldade das pessoas, tem muito a ver com a cidade onde estavas. Se estivesses em Paris, por exemplo, seria Seria muito diferente? diferente. Seria muito Muito diferente, bem. Ok. porque eu estava numa cidade, de uma região onde, na época, no centro onde eu estava, eu era o primeiro imigrante, o primeiro a fazer asilo político, o único africano, o único que não falava francês, o único, Eras um corpo estranho ali. o corpo estranho era eu. E eu tive mesmo que me adaptar muito rápido, mas muito rápido mesmo, porque eu tenho uma situação que eu tive várias vezes. Eu ia para a padaria, fazia a fila e na minha cabeça eu dizia croissant, 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 croissant. E quando chegava a minha vez, o croissant não saía, eu dizia pão. Eu, e Bloqueava, né? Bloqueava. bloqueava e dizia só quero esse pão. Porque a única coisa que eu sabia dizer era pão, desvio do pão. E o croissant, eu não comia o croissant, eu comia o pão. E eu acho que esta vontade de aprender rapidamente as coisas é que eu tive que aprender o francês porque eu encontrei-me do dia para a noite, cortou o português, eu não tinha ninguém para falar português. Eu fiquei quase 10 anos sem falar português. Mas falas muito bem, eu estou impressionada porque há muitos que eu própria também tenho familiares que simplesmente dizem que já não conseguem. Não, não, Je peux pas, je ne parle não, pas, quer dizer. não, eu tive um período de dificuldades quando eu comecei a recontactar, a refalar português. Eu tive essa dificuldade, mas eu sou alguém que gosta de línguas, eu falo 5 línguas, então 10 anos sem falar português. Já não ouvia kizomba, já não ouvia semba, 10 anos sem comer funge, 10 anos, 10 anos sem comer feijão. Eu fiquei nessa região. Eu fiz todos o liceu eu fiz nessa região, a faculdade fiz nessa região. Eu vivi nessa região durante quase 12 anos nessa região. Nesse processo de asilo, todo o suporte financeiro era dado pela assistência, não é? Ou seja, a Olha, casa, a este é outro comida. ponto. Este é um outro ponto muito importante. Este é um ponto mesmo crucial, porque quando eu estava no centro, todo, tudo era por conta do centro. O alojamento, a alimentação. E não, eu acho que tinha 12 ou 15 euros por semana. 12, todas as sextas-feiras davam-me 12, eu acho, porque era francos naquele tempo.
Ok. Naquele tempo era franco. Mas dava para comprar um pacote de massa e pagar um lugar de cinema. Isso sempre o que eu fazia no fim de semana, quando estava sozinho. Ok. Então, mas a partir do momento que eu fui para a universidade, é isso que as pessoas têm que parar de dizer. Primeiro, os estudos aqui em França são obrigatórios até os 16 anos. Toda criança tem que ser escolarizada. Os estudos universitários, sim, existem universidades do Estado gratuitas, mas para estudar, uma pessoa não precisa só de uma sala de aulas. Uma pessoa precisa de um apartamento, precisa de pagar transporte, precisa de pagar alimentação. E muitas das pessoas aqui que eu ouço dizem: não, os estudos vai ser, o Estado paga tudo. Não, o Estado não paga nada. Podes ter uma bolsa de estudo, mas a bolsa de estudo não vai passar de 600 euros. E 600 euros tens que pagar um quarto que vai custar entre 300 a 400 euros. Não podes viver com 150 euros no bolso por mês. Tens que ir trabalhar. Mas vais trabalhar talvez só ao fim de semana, porque és estudante. E se trabalhas só aos fins de semana, não vais ganhar bastante dinheiro para pagar, para teres uma vida condigna. É por isso. Aquelas pessoas que vão estudar são pessoas que estão na casa dos familiares, que têm famílias que vão ajudar. Mas alguém sozinho aqui que diz: eu estou a vir para estudar, quer dizer, vai passar pelo asilo político e depois dizer que vai estudar, olha, tens que escolher ou estudar ou trabalhar. Isso é a realidade. Porque eu vou explicar como é que eu pude fazer a universidade. Depois do bacharel, depois de ter passado o bacharel, eu passei um bacharel de comércio e comunicação. Depois do bacharel, até o bacharel tudo era gratuito. Até o bacharel. Depois do bacharel, o centro que me protegia, que me acompanhava, teve um grande problema. Porque eles disseram: poxa, esse jovem quer continuar a estudar, mas como é que ele vai financiar os seus estudos? O que é que se organizou? Eles me inscreveram num programa especial de apadrinhamento, não sei como é que se diz em português. É isso mesmo. Mas apadrinhamento. É uma associação de pessoas que têm grandes cargos e tu, como jovem, vais apresentar o teu projeto de formação, envias o teu projeto de formação e dentre essas pessoas vai haver uma ou duas pessoas que vão dizer: olha, o seu projeto é muito interessante, eu vou financiar a formação dessa pessoa. E é o que eu fiz. Não houve. Eu tinha uma bolsa de estudo, mas a bolsa de estudo só chegava para pagar o meu quarto. Pagar o meu quarto e pagar o material escolar. Então, eu apresentei o meu projeto e tive um apadrinhamento. Alguém apadrinhou a minha formação até 4 anos. Quer dizer, a pessoa, nessa associação, pressuposto, disponibilizou-se a financiar mais 4 anos de estudo, porque a minha formação eram mais 4 anos. Se eu não tivesse isso, depois do meu bacharel, eu iria trabalhar. Eu teria o bacharel e iria trabalhar, porque não havia nenhuma possibilidade de eu posso ir para a universidade, eu poderia ir para a universidade, poderia ter o meu quarto universitário, mas não teria possibilidade de comer nem de me vestir. Mas o que é que. Mas, desculpa, mas o que é que fez a diferença? Por exemplo, a pessoa está em processo de asilo. O mano acha o quê? Por exemplo, o esforço e a força de vontade que a pessoa tem e o desejo que a pessoa tem pode ser determinante na hora em que a instituição também possa te ajudar. Ou seja, se tu és uma pessoa que demonstra muita garra, muita força de vontade, isso também faz com que a própria instituição tenha mais iniciativa para poder te ajudar. Mas completamente. Olha, há alguns aspectos que eu esqueci de clarificar para a minha
durante o meu bacharel. Olha, eu quando passei o bacharel, não, é verdade, hein? É verdade. Eu quando passei o bacharel, eu tive a melhor nota de língua da academia. Não é da escola. A academia quer dizer, é todas as escolas da região. Ok. Eu tive as Muito bem. melhores notas de língua da academia. Quer dizer, a academia várias escolas, várias escolas, porque uma academia reúne todas as escolas de uma região. E eu estava no top do resultados em línguas. Para todas as pessoas que pensam muito vir, emigrar, isso tudo. As línguas são muito importantes. Muito importantes. Olha, eu poderia ser mau em matemática, mau, porque é normal, eu não tinha mestria da língua, o francês em si. É muito difícil, eu ainda não tinha aquele domínio da língua. E eu fui buscar pontos, porque aqui é assim, quando passas o bacharel, vais passar os exames das matérias do teu percurso escolar, mas também no exame final vão te dizer se tens outros talentos, podes te apresentar em outras provas para ir buscar mais pontos. Aqui a escola é assim. Se tu és um bom dançarino, és um bom cantor, se jogas bem basquete, e eu tinha o português. Eu disse, olha que eu vou utilizar o português. Eu peguei português, inglês, espanhol e fui buscar os pontos que as outras matérias eu não tinha. E então Ok. eu tanto estudei nas línguas que eu tive as melhores notas da academia. E isso tudo, toda a motivação, contou muito na, na, no resultado final, porque no teu processo de asilo político eles vão contactar as escolas para saber como é que a pessoa está integrada. Isso tudo conta muito mesmo. E mesmo Sem dúvida, sem dúvida. eles veem como é que a pessoa é à vontade quando vem na entrevista. Eu vinha à vontade. Estou a falar com as pessoas, à vontade, estou a falar francês com as pessoas, isso tudo. Estou a dizer, olha, na minha cidade tem um bom restaurante, se vocês forem para lá, vão gostar daquilo. E eles vêm para essa cidade. Bem descontraído. Esse gajo é bem descontraído, fala muito e tudo isso. E foi mesmo assim. Isso foi até o bacharel. E depois tive que apresentar esse outro processo para me financiarem os estudos superiores. Manoia, portanto, as pessoas querem saber, tão curiosas, em entender como é que é a adaptação de uma pessoa, de um jovem, relativamente à vida escolar, o dia a dia, porque não é fácil. Chegaste a ter pensamentos de desistir, por exemplo, de acordo com a dificuldade. Como é que era? Como é que foi esta fase? Essa situação, como eu disse que eu cheguei aqui, o plano eu não tinha nenhum projeto de ficar aqui em França. O meu objetivo era ir para a Inglaterra e quase o facto de ter ficado aqui em França foi um acidente do percurso. E eu quando cheguei aqui em França, eu disse que 2 semanas depois me enviaram para a escola. Não me enviaram para aprender A, B, C, D de francês. Eu fui na escola onde se estuda geografia, informática, direito social, direito, coisa que eu nunca tinha estudado em Angola. E ainda por cima em francês. E em francês. E sobretudo, os livros, olha, é completamente diferente. Aqui, quando se diz que está-se a estudar literatura, você vai ler. Quando eu cheguei quando eu entrei para a escola, foi o período onde é que estava-se a estudar todas as obras da Renaissance, a Renascença. Renascimento, sim. Oui. Renascimento. Os grandes, a época das luzes, Lumière, onde está-se a estudar todos aqueles livros de poesia, Arthur Rimbaud, Zola, tudo isso. Olha, eu sentava no fundo da sala.
Eu sentava no fundo da sala. Está a fazer frio. Está a fazer frio. Eu sentava ao lado do aquecedor. Olha, sinceramente, todos os dias eu dormia a dizer assim, amanhã já não vou. Amanhã já eu não imagino, vou. era uma pressão muito grande, não é? Muito Era grande. tudo muito novo. Muito. Eu sempre dizia, olha, eu acho que eu fiquei quase um ano a dizer assim, amanhã já não vou. É muito difícil. É muito difícil, amanhã já não vou. Mas todos os dias eu ia. Aquela frase que eu não compreendi ontem, compreendi hoje. E olha, eu vou vos dizer, desde o primeiro dia que eu fui para a escola, eu conheci o meu melhor amigo, que até hoje é o meu melhor amigo. Que e bom. É com ele que eu aprendi, e é com ele que eu aprendi a escrever. Nós sentávamos ao lado. Enquanto a professora ditava, eu ouvia. E quando a professora explicava a aula, eu pegava o caderno do meu amigo e copiava. Eu copiava, só copiava. Mas não compreendia o que estava a escrever, o que estava a dizer. As primeiras provas, eu acho que eu fiquei quase 3 meses. Eu fazia prova, não tinha nota. Porque eu não tinha o nível. Eu não tinha o nível. Eu, às vezes, quando ouço pessoas a dizerem que fizeram toda a escolaridade em Angola, que nunca fizeram francês, e que vêm aqui fazer os estudos superiores, eu digo, epá, eles têm que me explicar como é que fazem. É muito difícil. Não se tem um nível, eu não tinha um nível. Eu faço prova, enchi 2 folhas, dou para a professora corrigir, a professora me devolve a folha, olha o que eu escrevi, passei 4 horas a transpirar, a professora me dizia, não posso te dar uma nota, porque ainda não tens o nível. O que tu escreves não se compreende. Não tem fio, não tem nem pés, nem cabeça. O que tu escreves. Está mais uma situação muito complicada. Falaste aqui da questão do teu melhor amigo. Presume-se que era um francês, um jovem francês. Olha, eu era o único bumbo na escola. Mas é isso, ou seja, e como é que foi isto? Eles estranharam a tua cultura